isso aí, Cola que é sucesso também é Cola que é direito. E depois do sucesso da doutora Marcele Cruz no quadro do Cola que é Direito, teve várias perguntas dos telespectadores. E hoje a gente está aqui para responder e tirar dúvida para você. Sucesso, não é mesmo? Então agora a doutora Marcele vai responder algumas perguntinhas. Preparada? Preparada. Então bora. É obrigatório pagar a pensão alimentícia? Sim, né? Primeiro, vamos esclarecer aqui quem é detentor desse direito. É o filho, né? O pai, que não pode hoje, não tem mais hoje a capacidade do autossustento, a ex-mulher, o ex-marido. Então, aquele detentor do direito, primeiramente, vamos esclarecer. Então, assim, você é obrigado a pagar, eu acho que é em relação a filho, né? É obrigado a pagar, até seu filho ter a capacidade do autossustento, que é quando se encerra essa obrigação. Ela também pergunta, porque assim, por ela ser mulher, sempre a mulher que tem que receber a pensão ou pode também a mulher pagar a pensão? No caso, o filho esteja com o pai. Então, hoje em dia não temos mais aquela definição de que somente a mãe, né, tem essa capacidade de cuidar do filho. Tem muitos filhos que hoje moram com o pai numa separação, ou por opção, ou por o melhor bem-estar daquela criança. Então, os alimentos é devido ao filho. Quem administra é aquele que detém essa moradia, né? Aquele cuidado diário, que são despesas diárias. Esse que administra. E quem tem que pagar? Ambos os pais têm que pagar. A visitação não pode ser negada através da pensão? Não, se tiver atraso, não. Existe a forma de cobrar os alimentos atrasados. A criança ela não pode ser prejudicada do convívio com o pai porque a pensão está atrasada. Até porque aí você vai furtar um direito do menor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem fica com a guarda do menor em caso de separação? Então, o menor, o que vai definir a guarda vai ser sempre o melhor bem-estar dessa criança. Pode ser com a mãe, com o pai, com os avós. O detentor vai ser aquele que melhor cuidar da criança. Não é aquele que financeiramente pode mais, mas aquele que vai ali cuidar daqueles interesses da criança, que tem essa capacidade de cuidado. Será o local onde essa criança vai morar. E gestante pode pedir pensão ao pai da criança? Muito legal, né? Porque às vezes acha que só depois que a criança nasce pode pedir pensão alimentícia. Sim, são chamados alimentos gravídicos. Aqueles que a obrigação nasce à medida da gravidez, que se tem o conhecimento da gravidez. Então, são os alimentos gravídicos. Deixa eu ver aqui. Posso viajar com o menor para o exterior? Pode. A viagem, quando o casal é separado para o menor para o exterior, ela tem que ser autorizada por aquele que não está viajando. Mas tem muitos casos que o pai não quer autorizar por pirraça com a mãe, né? Não tem aquela visão de que o filho vai para um lazer, o filho vai se divertir. Aí, por pirraça, não vou autorizar. Existe o suprimento de outorga uxori, que é o suprimento onde o juiz autoriza, né? Você tem que fazer um pedido judicial e existe sim muita gente não sabe disso. Fica sofrendo porque o pai não autorizou. Vai em juízo, pede esse suprimento de outorga. Filho fora do casamento tem direito à herança? Sim, filho é filho. Não importa se foi concebido antes, durante ou depois do casamento. Qualquer filho tem direito à herança. Como comprovar a união estável? Então, a união estável, ela pode ser comprovada em vários aspectos, mas assim, o que caracteriza a união, o relacionamento duradouro, contínuo, o relacionamento com aquela intenção de formar uma família. E como é que você prova essa pergunta? Eu recebi no meu direct várias vezes. Como que prova, né? Já que não tem a escritura firmada de união estável? Você prova Como é que você prova que você mora com a pessoa? Vamos dar um exemplo. Correspondência, né? Correspondência naquele mesmo endereço, através de testemunhas. Então, assim, existe um conjunto probatório aí que você hoje em dia consegue provar essa união. E quando, por exemplo, a mulher, ela não sabe da existência de outra, o cara tem relacionamento com duas mulheres e depois ela descobre que o cara era casado, como que ela pode exigir essa união estável? Não pode exigir. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que a amante, ainda que ela alegue que não saiba da relação do matrimônio dessa pessoa, ela não vai extinguir o casamento dele.
Então, assim, existem outras formas, né, dela tentar aí ver esse tempo perdido através de uma ação indenizatória, mas ela não tem direitos constituídos que foram construídos no casamento. Já tivemos, sim, julgados aí que tinham uma dupla relação, mas hoje o entendimento pacificado no tribunal é que não exista mais. Quais são os regimes de bens? Então, Carol, a legislação ela trata 4 regimes. Regime total de bens, comunhão total de bens, separação total de bens, separação parcial de bens e a participação de aquestos. Então, queria falar um pouquinho só, né, para a gente resumir aí, porque a abrangência é muito grande, mas vou falar um pouquinho de cada um. Regime parcial de bens. É aquele que o casal, quando casa, aquele bem inserido na união que é tratado na dissolução. Parcial de bens, o nome já diz, né? Então, comunhão total de bens, todos os bens se comunicam, aqueles que eram meus, seus e nossos. São os bens que se comunicam numa dissolução. Comunhão total de bens é aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, durante o casamento, se comunicam numa dissolução do casamento. Separação total de bens são aqueles bens que nunca se comunicam durante o casamento. O que é dele, o que é dela é dela. Na dissolução, cada um fica com o seu bem. Eles são tratados como bens particulares. E a participação de aquestos, que são o quê? Aqueles bens que foram adquiridos na união, eles são tratados como particulares, mas na dissolução, né, aí ele tem que se espelhar num pacto antinupcial, ele é tratado na dissolução como parcial de bens. Então, esses são os 4 regimes que a legislação brasileira trata. A dica do Cola que é Direito de hoje vai para as mães que estão grávidas e estão nessa dúvida de alimentos gravídicos. Existem os alimentos gravídicos que são aqueles que você requer ao pai do seu filho. Se ele não tiver essa concordância de pai, existe ainda o pedido de DNA, que é feito num período da gravidez. Se houver essa concordância, pode ser feito o requerimento dos alimentos gravídicos. Esse valor é destinado às consultas médicas, ao cuidado dessa gestação, à compra de um enxoval. Então, você aí que é mãe, que está grávida, solteira, não considere que não exista responsabilidade de alimentos desde a gestação. Esses alimentos são devidos desde a gestação.